Tanto faz. Ó, Se você Aline, quiser colocar ali. Davi. Ó, Aline, O pessoal tá estamos entrando por onde? por enquanto no Instagram. Estamos lá na Twitch, tá? Link aí na bio para quem quiser acompanhar. A gente jogando um joguinho e falando sobre a física médica, sobre a carreira na docência. Boa noite, Pericles. Então, João, já estou gravando também, tá? Então, deixa eu até botar na cena. Tá? Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Pessoal, aqui eu vou sair aqui do Instagram, a gente está lá na Twitch, tá? Quem quiser acompanhar lá, vamos conversar sobre. Vou conversar com o João Vinícius, que é professor da UFSPA, sobre física médica, carreira na docência. Quem tiver interesse, entra lá para nos acompanhar. Beleza? Vou desligar aqui pelo Instagram. E, Matheus, lá na Twitch você tem acesso também se alguém, enfim, fizer alguma pergunta ou Tem, comentar algo. tem sim. Aparece aqui para mim tanto no OBS quanto no. Opa, peraí que eu tô rodando um negócio aqui, que nem um maluco. Tanto no OBS quanto na, na tela que eu tenho aqui. Então eu consigo ver sim, cara. Bom, vamos lá. Por enquanto, não estou mostrando a tela do jogo, nós estamos só nós aqui. Só nós. Nós estamos na gravação e mostrando nossos rostos, ou rostos, não sei, João, eu acho que é rostos, né? Nossos rostos. Eu estou recebendo aqui hoje no primeiro Control Dose, né? A minha ideia sempre foi ter um espaço onde a gente falasse sobre alguns assuntos. Eu já cheguei a fazer algumas lives no passado que foram bem legais, mas só que a ideia agora é que também tenha um pouquinho, seja um pouquinho mais leve, que a gente jogue um joguinho aqui e consiga também interagir quando tiver alguma interação, alguma pergunta, e a gente falar sobre o assunto que o convidado aqui for especialista, né? E também sobre um pouco sobre a pessoa também, né? Mas a ideia realmente, João, é que seja algo bem descontraído, que a gente possa ir conversando e evoluindo essa conversa de modo natural, sem pressão. Então a gente é uma conversa, tá? Em primeiro lugar, agradecer você por ter aceito o convite, né? O João, ele é meu amigo há muito tempo e, e aí topou essa da gente jogar um joguinho aqui enquanto a gente conversa. Aí, se você quiser dar o seu alô aí, João, fica à vontade. Tranquilo, eu que agradeço, Matheus, pelo convite de participar, né, nessa primeira edição desse novo projeto aí que você está desenvolvendo. E achei a ideia super interessante. Para mim, aqui a gente vai estar jogando um joguinho aí que eu acho que você também nunca tinha jogado antes, né? Vamos ver como é que a gente vai se sair. E conversar. Conversar aí sobre temas diversos. E o pessoal também que eventualmente estiver participando quer colocar alguma pergunta. Agradeço o convite e dou boa noite aí a todos. Isso aí, beleza. Bom, eu vou compartilhar aqui a nossa telinha, né? Nosso joguinho. A gente já fez um pequeno test drive, né, João? A gente foi super bem aqui. Muito Então, bem. primeiro vamos sentir aqui como é que é o negócio, né? Peraí, João. Vamos lá. Eu sou laranjinha, né? Beleza, vem comigo. Laranja. Confia no teu pai. Vamos em frente. Bom, pessoal, primeiro a gente vai fazer o primeiro testezinho aqui. Ô, João, enquanto isso, fala pra gente aí onde é que você trabalha atualmente, o que você faz da vida. Conta aí pra nós. Então, Matheus, como você mencionou no início, né, da, da, da transmissão, eu atualmente Ah, sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
Certo. A minha formação, assim como a sua, né? A graduação foi feita lá na Federal de Sergipe. No meu caso, eu fiz não só a graduação, como o mestrado e o doutorado lá também. E aí tive uma experiência, ah, enfim, na área da Beleza. pesquisa, obviamente, durante o mestrado, o doutorado. No final, quando eu terminei o doutorado, eu acabei passando um ano como professor substituto lá na própria UFS, Ah, você no chegou a ficar departamento na de UFS, né? física. Não lembrava disso. Eu passei um ano lá como professor substituto. E Ah, aí, no ano seguinte, eu fui aprovado no concurso aqui. Ah, e desde 2018, sou professor aqui da UFS. desde Ou já 2018, começou aqui, João? né? Não sei como é que ainda. Ô, João, eu acho Desde que. 2018, esse ano. Peraí, vem. Deixa eu ver se vai dar, peraí. Peraí, pô. Peraí, empurra aí. Eu tô, eu tô aqui com problemas, inclusive, na. Eita, aí, já Ah, foi. A primeira. ah, Você ah, sempre a culpa é sua, você tá ligado? você tá com problemas no quê, João? Ah, não, eu tava com problema em relação ao balanço aqui, a sensibilidade do mouse, Ah, mas tá tá. tranquilo. Vai Eu lá, a achei que gente você vai tava com acostumando. problema aí na profissão. Ô, João, mas espera aí. Você me falou. Não, tá tudo Você, certo. você ficou um ano na UFES, né? Que é a Federal de Sergipe. E aí você também. Isso, Eu posso estar enganado, mas você fez. Você teve a graduação também em Física Licenciatura ou não? isso. É até importante colocar, Matheus, que quando eu comentei que passei um ano como professor substituto, né? Ah, Talvez algumas pessoas não saibam, mas o cargo, digamos assim, de professor substituto é um cargo temporário, né? A pessoa faz o concurso e, sendo aprovada, consegue estar nesse cargo de professor substituto por algum tempo. No meu caso, eu passei um ano como substituto e, em aham. seguida, surgiu a oportunidade do concurso aqui. Ah, em 2018 eu assumi. Mas, de fato, Matheus, eu entrei em física médica, Aham. é, entrei em física médica e peguei algumas disciplinas optativas da licenciatura durante a graduação. Ah, você já tinha pego na E graduação. aí o que acontece? Ah, peraí, que agora Isso. você. Eu tinha pego algumas disciplinas optativas. É isso aí. É, boa, boa. Peraí. Peraí, que eu acho que eu tô batendo minha cabeça aqui. Vamos lá? Não Peraí, tá. pô, tem que. Não tá, não. Não dá pra ir pro lado, não? E se vier por aqui, ó? Peraí, deixa eu analisar aqui. Será que. Será que por aqui vai, João? Peraí, vira um pouquinho aqui. Peraí. Não, aí não. Não vai não, né? É, Não, porque não vai não, pô. esse daqui é pra Não, gente. peraí. Esse daqui é pra gente aprender a baixar ou subir o negócio. Então, peraí. Vem um pouquinho, vem um Exato, pouquinho. é. Vem um pouquinho. Como é que eu passo aqui, caramba? Peraí. Não vai? Então, eu não tô passando, ó. Pô, é porque, na verdade, a gente não sabe nem como é que são os comandos de direito, né? É Eita, importante a peraí. gente João, salientar isso aí pra se galera pudesse. entender. Tava dando um torcicolo ali, um pequeno torcicolo. Tem como eu passar do lado de lá, Calma. será? Peraí, João. Não é possível, cara. Eu acho que o Deve esquema ser é no esse. físico, né? É, Então, mas só que, pô. é. Aí. Você não Ah, consegue. É. ah. Peraí. Estranho, né? Estranho. Vamos lá. Aqui nós já estamos conseguindo, né? Aos poucos, Calma, né, pô, vamos. tá correndo. Mas peraí, Não, vamos não, lá. vai de boa. Só vamos. Deixa eu só concluir, Matheus. Isso, vamos lá, vai. Durante a graduação da física médica, eu peguei algumas disciplinas optativas da licenciatura e gostei muito do tipo de discussão que se tinha. Eita, do tipo de discussão que se tinha nessas disciplinas, certo? E Certo. aí, quando eu concluí a física médica, eu acabei tendo a oportunidade de concorrer a uma vaga de portador de diploma e acabei entrando na licenciatura como portador de diploma e alguns anos depois concluí a licenciatura, né? Mas foi algo que o que me despertou o interesse foram as disciplinas, o tipo de discussão, eram as discussões um pouco distintas das que eu estava tendo em algumas disciplinas da física médica, aquilo me interessou de alguma forma e eu acho que foi a primeira faísca ali para a parte do ensino também, né?
A parte da pesquisa já veio Mas, com a parte da iniciação científica, etc. mas só que eram disciplinas de pedagogia, assim, João? Sim, sim. Eu tinha pego, por exemplo, a Introdução à Psicologia do Desenvolvimento, Introdução à Psicologia da Aprendizagem. E as disciplinas, elas tinham um formato e um tipo de discussão que eu achei interessante, né? Aí Aham. me propus a pegar outras, aí fui pegando a didática, a instrumentação, e claro, depois eu acabei precisando pegar várias outras para de fato concluir o curso, né? E Aí esse. ele vai por aí, Matheus? Então, eu tentei subir aqui, mas não rola também não, cara. Que estranho, né? Não, pai, é. Eu acho que eu acho que vacilando em algum comando. Você consegue nesse meio aí, entre os canos e a placa, não? Não, né? Será que. Peraí, vira aqui um pouquinho só Ah, pra então ver. é isso, pô. Mas só que aqui. Não, Peraí, calma aí. eu Não, acho que eu tenho que não ir, se eu acho que eu mova. tenho que ir pelo outro lado, né? Eu tenho que ir pelo outro lado. Ah, A gente boa. levanta, Então, eu vou por peraí. um lado e você por A gente outro. tem que dar uma viradinha aqui. Peraí, cuidado. Peraí. Aqui. Ah, mas Aí, entendeu? Aqui eu passo, a gente tem sobe que no vidro. levantar, tem que levantar. É, a gente sobe o vidro. Isso. Boa. Aí, se tiver alguém no chat aí que tem alguma Vai. ideia, tá? Eu agradeço. É, Você consegue ver quantas pessoas tem e se tem alguém aí, Matheus? Eu não deixa eu ver consigo se ver nós aqui, estamos não. sozinhos aqui. Pessoal, quem puder se manifestar aí, que estiver nos assistindo, fique à vontade, tá? Eu acho que eu expulsei o João, porque tinha 5 na hora que eu entrei aqui, aí agora tem só 2, tá? O pessoal se inibiu. Tá, tranquilo. Mas vamos Mas lá. aí, E vai pessoal, lá. também vai ficar gravada, tá? Fazendo a gravação também dessa transmissão, depois vai ficar disponível, mas isso não incentiva vocês a ir embora. Quem puder ficar, fica aí pra gente conversar e deixe suas perguntas aí pro João pra gente conversar. Mas João, antes de mais nada, só pra gente, porque senão eu não consigo fazer as duas coisas. É, curiosidade. O que, tipo, você falou que você pegou algumas disciplinas de pedagogia e tal, e uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer é uma disciplina de didática, assim, para realmente entender o que os pensadores da área, qual que era a visão deles sobre a melhor maneira de se ensinar e de se aprender, né? Você acha que essas disciplinas elas te forneceram uma metodologia prática de você falar, olha, eu vou seguir esse caminho aqui, porque eu sinto que apesar da gente que faz mestrado, a gente ter uma autorização de dar aula e tal, eu sinto na minha formação às vezes essa lacuna, sabe? O que você pensa sobre isso? É, não, eu entendo o seu ponto, Matheus, e acho que assim, primeiro, eu acho que as disciplinas, quando eu as cursei na graduação, me deram algum suporte, principalmente na época, né, em que eu estava mais envolvido com as disciplinas, no sentido de estudar e etc. Porque existiam outras disciplinas, como por exemplo, de instrumentação para o ensino de física. Era uma outra disciplina obrigatória no currículo da licenciatura na época que eu cursei, né? Uhum. Nessa disciplina de instrumentação, dentre outras atividades, a gente tinha que desenvolver alguns experimentos sobre temas distintos da física e meio que apresentar para a turma. Essa era uma de algumas avaliações que a gente tinha no decorrer da disciplina. E ali você conseguiria aplicar algumas ideias, alguns pressupostos teóricos na aula que você estava conduzindo, né, apresentando aqueles experimentos. Então, se tinha como fazer uma certa conexão entre as duas coisas. Mas eu entendo a sua fala, Matheus, e concordo que na pós-graduação, pelo menos na pós-graduação em física, na época em que eu cursei, mas eu acredito que isso aí acaba acontecendo em, se não todos, a maioria das pós-graduações em física ou em outras áreas mais duras, digamos assim, né? Química, a matemática. Eu chutaria que na maior parte dessas pós-graduações de áreas mais duras se contempla muito mais uma discussão teórica, né, no sentido das disciplinas e etc., do que discussões mais aprofundadas da parte do ensino, efetivamente. O que, Uhum. obviamente, eu imagino que seja um pouco diferente nos mestrados e doutorados em ensino de física, ou química, ou matemática, o que quer que seja. Eu não falo aqui
como alguém que tem propriedade para falar desses outros programas, né? Eu estou falando na minha experiência. A experiência mais próxima da didática que eu tive foi ter a oportunidade de ter um estágio docente, que era obrigatório para quem tinha um certo tipo de bolsa, e aí eu acabei estando vinculado a uma disciplina que foi ofertada, Mas, ou mais de uma disciplina, na verdade. mas isso na graduação no mestrado de física, no mestrado de física, né? Isso. A minha experiência no estágio docente, no doutorado já. Ah, tá no doutorado. Tá. O João, tem uma pergunta aqui, o Davi, Doutorado. nosso amigo Davi, ele está perguntando se você acha que tem muita diferença entre a teoria do ensino e a prática. Ah, sei. Não, essa eu acho que é uma excelente pergunta, Davi. Agradeço aí, mandar um abraço aí pro grande Davi. Porque o que acontece? Eu acabei não continuando os meus estudos e me aprofundando no que se refere à parte teórica, né? Os teóricos da didática ou do currículo, porque aí já é uma coisa que o pessoal especialista nisso com certeza teria muito a falar sobre e eu não seria a melhor pessoa a falar. O que eu senti é que, com o passar do tempo, né, e com um certo distanciamento que eu passei a ter dessas teorias quando eu entrei e continuei ali a minha formação no mestrado e doutorado, o que eu acabei percebendo é que a minha experiência foi mais moldada na parte do que eu percebia em sala de aula mesmo, em sala de aula. Entendi. Então, assim, é algo que me falta repertório para responder de uma maneira mais embasada, porque eu embaso as aulas que eu preparo e etc. muito na minha percepção e na minha ainda pequena experiência, né, de sala de aula. Aham. Não, mas mesmo assim, Oi? aí, passamos, tá vendo? Ô João, mas Viu só lá? que, Viu lá? pô, mas só que você mesmo falou antes disso que de certo modo ajuda, né? Tipo, a teoria, ela funciona como um guia para você Sim, no dia a dia, assim. E sei lá, eu acho que sim. também, o que eu sempre falo das disciplinas que a gente esquece, né? Que a gente faz um monte de disciplina de física que depois a gente naturalmente se esquece. Mas aquilo dá pra gente uma capacidade de resolução de problemas que a gente carrega com a gente, assim. Fica um fundinho daquilo a gente levou, né? Ou então, quando aquilo é retomado em outra instância, a gente lembra de alguma coisa, enfim. E eu acho que passar por essas, por Perfeito. mais que não seja tangível, assim, dizer o quanto que é, mas só que o fato de você ter passado por essas disciplinas, você absorveu ali, né, o conceito teórico, né, João? Você concorda? Não, eu concordo, e assim, mais uma vez eu ressalto a importância desse tipo de discussão, desse tipo de análise a teórica, né, sobre esses temas, que eles acabam perpassando toda, Ah, todo- toda a atuação como professor de fato, né? A questão é que, na minha experiência pessoal, eu acabei me distanciando um pouco dessa discussão mais sobre a teoria. sim, sim. Mas eu concordo que isso impacta bastante. Eu me recordo de, em algumas situações, a buscar referências sobre situações que eu acabei enfrentando em artigos, em livros da área do ensino, da área enfim, da didática, da instrumentação, para me ajudar a superar certos desafios que apareceram, né? Sério, cara, que legal. Poderia citar um, por exemplo, Matheus. Ah, Eu, num desses estágios docentes, eu acho que o segundo deles, que eu fiz durante o doutorado, tinha um aluno que ele tinha uma certa deficiência visual. Aquilo ali me fez ah, parar e mergulhar um pouco na literatura na época lá sobre formas de apresentar o conteúdo de uma maneira distinta e, na medida do que me era possível, fazer adequações para, obviamente, incluir aquele aluno também nas discussões que a gente tinha. Ele tinha o suporte ali, né, de um núcleo específico da universidade e tudo mais,
mas aquilo ali, por exemplo, é uma situação que eu posso citar que me fez olhar para a literatura, me fez realizar algumas leituras para usar estratégias provenientes dessas pesquisas que outros pesquisadores da área fizeram. Entendi. Pô, que legal. Que bacana. E assim, só por curiosidade mesmo, porque quando eu tenho uma dúvida, aí eu vou lá na PubMed e procuro um artigo e tal, né? Como é que você fez essa busca na literatura, assim? Geralmente você, sei lá, Google mesmo? Então, Ou você tem... foi em lugar isso, perfeito. específico? Eu lembro que na época, Matheus, eu busquei alguns artigos. Eu não sei se foi exatamente nesse contexto que eu descrevi. Confesso que eu não me lembro exatamente a origem dos artigos que eu li naquela época. Mas eu lembro que naquela época eu estava muito. Olhava muito artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física e do Ah, Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Eu lembro que essa, essas duas revistas, né, científicas da área de ensino brasileiras dão suporte para uma série de situações em contextos distintos, né? Então, provavelmente eu devo ter pego alguma coisa desses sites e buscando também em bases de dados como essas que você citou, né? A Cielo, PubMed, uhum. tentando encontrar pesquisas especificamente na época, né, vinculadas àquela situação que eu estava enfrentando e tentando absorver da discussão proposta por esses autores algumas ideias, algumas propostas de atividade e testando e tentando fazer adequações à realidade, etc. Certo. Não, legal, cara. Legal. Eu nem sabia que existia essas revistas, por Mas acho exemplo. que você tem que pular aí, né? Eu acho que eu tenho. Mas só que empurra um É, pouquinho o vidro aí, até eu ficar torto, isso. Boa. Porque aí vamos ter um espacinho pra quando eu pular. Bora lá. Eita, peraí. Eu acho que vai ser mais fácil do que eu tava pensando, João. Peraí. esse eita aí foi muito bom. É. Eita, vai, Ô, vai. João, vai pra lá, vai pra lá. Puxa pra cá. Isso. A gente tá falando muito e trabalhando um pouco aqui, né? Vamos lá. Peraí. Aquilo é passando de boa, né, velho? Vai, vai pra É, cima. mas a gente não pode ir com confiança demais também É, não, né? também não, Vai, senão vai. é o vidro, cara. E a galera que tá assistindo aí, Davi, Davi, Matheus, só para contextualizar, se tiverem pessoas aí assistindo, são de onde, o que é que fazem? Só pra gente ver a Então, galera que tá acompanhando. pessoal, quem tiver online aí, se puder mandar um alô, mandar um izinho, dizer de onde que é. Tem alguém que é aluno do João, se quiser falar mal dele agora é a hora, brincadeira. Vai lá, pô. O Mas se alguém aparecer aqui, eu falo, que que ô você tá João, o que fazendo, tá pô? acontecendo, meu irmão? Ah tá, é pra cá, né? Desculpa, eu perdi o referencial. Vai lá. Eu Tem que girei. andar, pô. Não, eu girei aqui, aí eu perdi o referencial. Bora. Vai. Ô João, e aí, cara, E aí? mas só que você teria esse interesse de ser professor? Opa, peraí, vamos subir um pouquinho aqui, tá? Tá, beleza, vem. Calma, vai. Você teve esse interesse de ser professor ali quando você começou a acompanhar essas discussões, ou você falou assim, desde que você tinha 8 anos de idade você queria ser professor? Não, senão você não Não, fazia não, física não, médica, não. né? Não, pois é, na verdade, eu acho que o primeiro estalo, assim. Calma, Matheus! O primeiro estalo, o primeiro estalo, eu acho que aconteceu, foi quando eu peguei os estágios da licenciatura. Eu fiz os estágios da licenciatura no Colégio de Aplicação da UFS. Matheus, tá por aí? Tô aqui, tô te ouvindo. Ah, beleza. E aí, quando eu fiz ali os estágios da licenciatura, não sei, algo. Eu percebi assim que achava, porra, que legal, né? Aham, Acho que tudo começou ali, sabe? Como uma fagulha, assim. E aham. aí, depois, de novo, com o estágio docente do doutorado, eu meio que tive a plena confirmação. É claro que aqui no Brasil, principalmente, né, quando a pessoa decide seguir a carreira acadêmica, e aí isso é importante deixar claro, não é que é uma obrigatoriedade. Não é Aham, obrigatório que a pessoa que segue a carreira acadêmica que ela queira necessariamente passar num concurso e ser professor de universidade. Óbvio que esse é apenas um dos caminhos, não aham. é o único. Mas é o que dá maior Mas estabilidade, né? a, Digamos assim. eu diria que boa parte do pessoal que segue a carreira acadêmica
teria como intuito ser professor em uma instituição de ensino superior, né? Eu Hum, diria que isso seria uma maioria. Tenho dados para embasar essa minha afirmação? Não tenho, mas é a minha percepção pessoal. aham. E eu acho que é uma percepção compartilhada por muitas pessoas que seguem, que trilham esse caminho. Então, naquela época, eu já tinha uma ideia de que, pô, quando eu terminar, eu gostaria de, enfim, fazer um concurso, eventualmente, passar numa universidade, trabalhar com pesquisa, mas também com ensino, porque àquela altura eu já tinha uma vontade de trabalhar dando aula também, de alguma forma. Certo. Ah, Ô, Matheus, quem sabe, só para a gente sair aqui desse ponto, quem sabe Deixa eu só falar que a gente fica. a Aline mandou aqui, a Aline é amiga minha também, física, ela falou que tá lavando louça enquanto assiste a gente aqui, e ela perguntou se ela pode falar mal de mim, né? E aí, Aline, eu te desafio a Então, falar bem de aí. mim, porque isso é meio difícil, tá? A Aline falou que, ó, sou de Campinas, atuo na área de terapia mesmo, bem longe da parte da docência, mas acho bem importante que atua na área se especializar, pois já é uma área bem difícil, ter que adivinhar o que o professor está querendo dizer ainda piora muito, né? Então eu acho que vai na linha, eu acho que eu concordo, Aline, eu acho que eu entendi o que você falou. A próxima vez tente usar pontuação, é, porque a Aline eu converso, tá? Tem essa intimidade. É, Sim, claro. mas é aquilo que a gente estava falando, né? De às vezes a pessoa, como eu que sou professor, eu sinto que falta esse embasamento teórico que poderia me ajudar, né? Então, realmente, Sim, sim. Não, não, sem dúvida, existe uma importância fundamental, né? E eu confesso, mais uma vez, não tenho nenhum problema em falar, e dada as demandas do dia a dia, não é algo que, por exemplo, eu faço com muita frequência, né? O que acontece é que aquelas ideias de, por exemplo, uma pergunta-chave, né? Como montar ou como planejar uma aula? Essa é explica uma para nós aí. pergunta que, se nós Como formos montar ver uma na aula aí? literatura. Eu já vou aprender Não, não, aqui. não. Ah, Não, não, não. O ponto que eu quero comentar agora é que, se a gente, partindo de uma pergunta como essa, a gente vai, guiado por essa pergunta, buscar a literatura especializada na área de educação, na área eventualmente de ensino de física, a gente vai encontrar uma diversidade de artigos tremenda, né? Então, assim, existe uma base teórica muito sólida por trás de todas essas perguntas vinculadas à aula. E até é interessante esse ponto, porque quando a gente passa no concurso, né, ou está na universidade já, por exemplo, como eu estou atuando como professor, também, né, a gente trabalha em várias frentes, ser professor é uma delas. A gente tem também cursos que a universidade oferece, cursos de formação, e parte desses cursos está na discussão de ferramentas. Eu, por exemplo, participei de um curso recentemente, de uma discussão sobre os impactos ou sobre como usar ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, ao nosso favor, né? No sentido de facilitar alguns aspectos vinculados ao fazer docente, por assim dizer, usando essas ferramentas, né? Porque elas trazem desafios, sem dúvida, mas elas trazem também pontos positivos que podem ser usados. entendi. Mas só que é que eu imagino que, tipo, aí depois que você aprende a fazer de um jeito também, você vai seguindo aquela metodologia, assim, né? Eu digo assim, no dia a dia, né, João? Mas só que toda aula que você Sim, vai dar não, uma claro, claro, não. pergunta de leigo aqui mesmo, tá? Porque Sim, assim, uma coisa, eu dou aula em pós-graduação, mas só que eu não dou aula recorrentemente como você faz toda semana, né? Eu preparo um sim, módulo e aí eu apresento um módulo da pós-graduação corrido no final de semana. Então, assim, é uma dinâmica diferente. Você prepara sim, sim. suas aulas, todas, você já tem elas esquematizadas, os assuntos que você vai dar, ou você vai meio que sentindo a turma? Como é que funciona isso? O que acontece semana a semana, Matheus, Ou eu você não tenho um prepara plano, nada, né? chega lá e. Não, não, não. No primeiro dia de aula,
a ideia é que nos primeiros dias de aula a gente já apresenta o plano de ensino para a turma, né? E nesse plano de ensino existe um cronograma que foi projetado por cada professor, por cada professora, das aulas em cada semana. Mas é claro que existe uma certa maleabilidade desse plano de ensino, né? A depender do ritmo que a gente consegue imprimir naquela turma, às vezes um conceito que a gente, no planejamento da aula, por exemplo, eu fiz a suposição de que eu conseguiria falar sobre esses 3 tópicos na aula. E aí só consegui eventualmente passar por. Aí foi doideira sua, você tá ligado, né? Mas é que eu achei que eu ia conseguir pular sozinho pro lado de lá, cara. Desculpa. Vai, continua. Então, então, então existe, sem sombra de dúvida, uma flexibilização em termos de como as coisas vão andando, né? Uma coisa é a gente organizar o plano de ensino antes das aulas ocorrerem, e outra coisa é o dia a dia, como você falou, na aula ali, etc. Então existe uma certa adequação. Mas sim, a cada aula eu já tenho uma ideia do que é que vai ser falado ali, de como é que eu vou abordar, de que quando eu for falar sobre aquele conceito eu tenho uma imagem ali que eu quero mostrar, ou que eu vou entrar ali no computador e vou buscar aquela imagem para mostrar. Agora, claro que também a aula é um processo dinâmico, né? Então, acontecem perguntas na aula e participações dos alunos que fazem com que a aula, às vezes, mesmo que momentaneamente, siga um outro caminho para que aquela pergunta seja respondida, para que aquele link com outro tópico seja feito e depois um retorno. Então, a coisa, ainda que exista um planejamento prévio, não necessariamente ele vai ser seguido à risca, porque cada aula é uma aula, né? Cada turma é uma turma e isso vai se montando também com o passar da aula, né? E eu concordo com você, Matheus, que uma dinâmica de um dia inteiro de aula ou uma disciplina que vai acontecendo em algumas semanas, a dinâmica, eu imagino, seja bem distinta mesmo. João, agora vamos concentrar aqui pra gente passar essa parte aqui? Vamos, Ó, porque eu concordo com você que é difícil tentar aqui enquanto fala. Vamos lá. Ó, o plano é, eu vou pular aqui e eu fico do lado de lá. E aí você depois pula. Na hora que eu pular, você dá uma tiradinha pra frente. Sutil. Tá, não, perfeito. Só que veja, eu acho. Calma. Não, eu só pulei, só pra Eu gente, acho só pra que gente sentir. a gente tenta dessa vez. A gente Nós dois tenta pular dessa junto? vez assim. E se... eu acho que seria mais vantajoso. Mas vamos tentar da sua forma primeiro, vamos ver. Tá, então vamos lá. Calma aí. Pronto. Agora, peraí. Vamos ficar na diagonal aqui. Calma aí. Peraí. Deixa eu subir, vamos subir um pouquinho esse vidro. Agora pula pra cá, papai. Tá, calma. Aê, João. Ô, Agora foi lá, mano. é só repetir agora. Foi lá. Calma. Vem pra cá. Calma. Você tá indo pra trás, ô doidão? Desculpa, Não, calma, pô. professor João. Doidão não. Pronto. Peraí, vai. Tá, vem mais aqui. Matheus, e você, pô? Quando é que você decidiu fazer radioterapia? Porque essa é uma dúvida, sabe que eu percebo e tenho conversado com alguns alunos, né, que estão próximos da formatura. E aí você vacilou. aí foi vacilo, pô. Aí você vacilou. Mas a gente já tá ligado no esquema, vamos lá. Agora nós aprendemos. Eu tenho conversado, e sempre converso muito com os alunos, né? A UFSPA tem uma característica muito legal, e claro que isso não é exclusividade da UFSPA, mas aqui a gente tem um contato próximo, assim, com os alunos, eu diria. E aí, com os alunos que estão mais no final do curso, um tema que a gente acaba conversando, quando surge a oportunidade, sobre os planos dos passos seguintes, né, o que é que vai fazer. E uma coisa que eu sempre faço questão de comentar com eles é que é natural nesse processo de transição entre épocas, né, por exemplo, final de uma graduação e início do próximo passo. É natural que haja uma certa ansiedade envolvida no sentido de que, e o que é que eu vou fazer? E o que é que será que essa escolha é a escolha ideal? Como é que foi para você isso, Matheus? Você fez mestrado também, eu sei, né? A gente já mas como é que foi esse processo de escolha da radioterapia, da residência? Então, João, essa é uma boa pergunta, porque assim, a gente até já conversou sobre isso no off alguma vez, mas sobre essa questão de como que depois que as coisas acontecem, pode parecer que tudo foi super mega planejado, né?
Tipo, alguém vê Sim. a minha trajetória, a sua, fala, nossa, ele esquematizou tudo e deu tudo certo, né? Enquanto não, assim, o- eu tinha feito estágio somente na área do radiodiagnóstico, então eu gostava eu tinha feito pesquisa, né, estágio, tinha feito iniciação científica na área de mamografia e tal, e, e aí eu gostava dessa área, né, e eu não tinha tido contato com a radioterapia. Então, assim, quando eu passei na residência, primeiro eu passei no aprimoramento, depois eu passei na residência, né, porque na época foi a primeira turma de residência. Foi a primeira turma de residência que teve no Brasil, assim. As primeiras turmas, na verdade, né? Que saiu um programa de Residência? residência, de residência uniprofissional. Eu fiz a primeira turma de residência, antes era aprimoramento. E Ah, aí, tá, tá. isso, já tinha os programas de aprimoramento, mas não era pelo Ministério da Saúde e tal, eram aprimoramentos que eram, cada instituição fazia o seu. Não era, fomento não vinha do Ministério da Saúde. Tá? Posso estar falando uma besteira, mas eu acredito que não. E aí, João, foi puramente por uma questão na época, puramente eu queria fazer a prova da residência no radiodiagnóstico, mas a primeira que apareceu foi o aprimoramento na radioterapia. E eu fiz e passei. Acontece que na época o campo de atuação pro físico do diagnóstico não era tão amplo como é agora. Agora você tem concursos do EBSER, né, que pagam muito bem. Na época não, pelo menos a visão que se tinha, ou a percepção que eu tinha, era que no radiodiagnóstico se ganhava menos. Né? Hoje em dia eu realmente acho que se tem uma diferença é menor. Então foi uma questão pragmática, porque eu nunca tinha pisado no serviço de radioterapia. E calhou que eu adorei, eu amei a radioterapia e ainda bem que eu fiz essa escolha, né, na época, como poderia também não ter gostado, né? Porque tem gente que não gosta de radioterapia, né? Cuidado aí, João. Isso. Vou te perdoar se você quebrar agora aí, não. Beleza. Aí, João, então Entendi. foi Eu uma questão entendi, mais Matheus. assim, E vale lembrar que a primeira vez que eu fiz a prova do aprimoramento, eu não passei, né? Aí eu fui pro mestrado, o mestrado foi que eu decidi, assim, depois de ter feito, eu estava terminando o mestrado, já com a oportunidade de encaminhar o projeto para o doutorado, mas eu fiz a escolha de que não, que eu queria mesmo ir para a área prática, assim, eu queria atuar na física médica de maneira prática, fosse no diagnóstico ou na radioterapia, como foi, né? João, rapidinho, só o Davi, ele fez outra pergunta aqui. Como pesquisadores, o que vocês pensam da área de pesquisa no Brasil? Existe valorização efetiva do pesquisador e do resultado dos projetos de pesquisa? João, eu tenho a minha opinião, eu queria, se você quiser dar a sua primeiro, fique à vontade. Você entendeu a pergunta? Se quiser que eu repita. Eu acho que entendi sim, eu acho que entendi sim. O que eu diria é o seguinte, é que eu acredito que deveria haver uma valorização maior dessa questão da pesquisa, no sentido de que isso é uma coisa que se for perguntar, peraí, viu que eu não consigo Tá, não, falar beleza, aí, peraí, boa, 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 boa. Vai. foi. É, eu diria que é senso, não sei se é senso comum mais, né, nos tempos de hoje, eu acredito que sim, mas que seriam as pessoas que acreditam que a pesquisa científica não tem uma importância fundamental no mundo de hoje, eu diria que existe aí uma falta de uma percepção mais clara de como as coisas de fato ocorrem, né? Porque se a gente olha em todos os aspectos, inclusive tecnológicos, que a gente lida no nosso dia a dia, obviamente tudo isso é fruto de desenvolvimento científico que acabou encontrando aplicações nas mais distintas áreas. Então, eu acredito que é uma área que careceria de mais investimento. E é que, assim, as universidades federais, né, eu trabalho em eu diria que as universidades federais fazem um trabalho, assim,
de extrema relevância no sentido de avançar no conhecimento, não só em termos teóricos, né, mas também, eventualmente, em termos práticos. Ainda que essa seja uma discussão muito presente nas universidades hoje em dia também, né? Em termos de aumentar o número de patentes, de tentar pegar o conhecimento, muitas vezes teórico, desenvolvido em algumas áreas, e também tornar as universidades ainda mais um polo de desenvolvimento tecnológico de algo que possa ser usado na prática de maneira ainda mais frequente. Não sei se eu me fiz claro, isso já é algo que ocorre hoje em dia na universidade, obviamente. Tá, não, bacana. Mas o intuito é sempre melhorar, né? É sempre construir em cima do que já se tem, na perspectiva de cada vez mais expandir, cada vez mais tornar esses resultados disponíveis para a população. Sim. E eu acho, João, que assim, Você falou do ponto das patentes, né? Porque a impressão que eu tenho é justamente, primeiro, que eu acho que isso tem que ser algo que venha como uma política estratégica do país. De tipo, olha, a gente vai gerar pesquisa, porque primeiro, que já nem o Brasil, se for comparar em porcentagem do PIB investido para pesquisa, é muito inferior a outros países, né? Em todas as áreas, né? Mas só que o que eu sinto, e eu posso estar enganado, é que parte desse conteúdo não se reverte em tecnologia ou em até mesmo royalties, né? Com as patentes para o Brasil. Então eu acho que falta uma estratégia ali, sabe? Falta uma política melhor em cima disso, que valorize o pesquisador e que valorize a pesquisa que ele produz, né? Isso, Então, e aí, Matheus, se você me permite só colocar um ponto, claro. eu peço desculpas aí por interromper, né? Acabei, acho que deu um delay aqui na... Não, estamos aqui. Enquanto isso, vai pulando ali. Porque o que eu ia só... o que eu ia só colocar... Deixa eu tentar aqui, peraí. Eita, não, Foi, minha parte... Agora viajei. Porque eu não pulei, não apertei Viajei. Olha lá, essa parte aí você comanda. Mas o que eu ia só complementar em relação a isso que você falou, Matheus, é que esse investimento, que eu concordo que deveria ser significativamente maior em relação ao que se tem, ele deve ocorrer, eu imagino, eu acredito, nessa questão das patentes, nessa questão da transformação de um conhecimento que já está na iminência de ter uma aplicação prática ali, né? As universidades serem polos de desenvolvimento nessa ponte também entre esse conhecimento e o aparato, de fato, que pode ser disponibilizado à população, mas também destacar a importância das pesquisas de cunho teórico, ou alguns diriam puramente teórico. Porque se a gente olha, isso é uma coisa bem interessante, né? Sabe que... eu vou usar um exemplo de uma aula que eu dei ontem, né? Eu estava dando uma aula ontem, a primeira aula de ressonância magnética, numa turma da disciplina de Física das Imagens Médicas. E, apresentando algumas ideias iniciais e etc., eu até fiz menção a um vídeo do Neil deGrasse Tyson, né? Aquele comunicador científico famosíssimo, né? Ele comentando, ele estudou, acho que não sei se foi na pós-graduação ou na graduação dele, com um cientista que esteve envolvido na descoberta do fenômeno da ressonância magnética nuclear. E tinha um intuito bem diferente do tipo de aplicação que a gente está mais habituado no cotidiano, que é o de obtenção de imagem médica. Mas veja que uma pesquisa que foi feita no intuito outro acabou, depois de um tempo, tendo uma aplicação numa área que é a área que a gente está inserido, né? É fundamental. Então, a pesquisa também, nesse contexto mais teórico, né, tem sua relevância que às vezes não se mostra. Aí você, de novo, deu um vacilo, né? Mas é que acho que dá. Desculpa, não era pra ter sua relevância... Não, sem problema. Mas acaba sendo... Não, eu só ia dizer que você tá ligado, a gente vai passar lá inteira sem conseguir passar naquela parte ali.
Vamos concluir. Mas assim, se a gente parar, Não, vamos se a gente concluir parar de nosso falar por raciocínio, 2 que minutos, tá a gente legal esse passa. assunto. E eu até tenho outro comentário a fazer sobre esse assunto. Mas só que termina aí, depois a gente concentra no jogo aqui. Mas também, sei lá, para ficar mais dinâmico também, a gente pode ir só tentando enquanto a gente conversa. Sem Pode compromisso ser, com pode o ser. Eu acho que sucesso. pode ser, pode ser. Eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas se for Também. assim despretensiosamente, a gente vai tentando Não, aqui e vai. sem pressão. A contagem dos vidros quebrados ali vai aumentando aí, deixa aumentar. Tem uma contagem de vírus quebrado? Ah, tem, tá. Mas Tá coberto aqui pela minha ali cabeça. embaixo. Ô, João, mas desculpa, cara, você tava Pô, mas falando sobre não, sem problema. sobre como que Sobre uma a pesquisa importância teórica também dessas acabou. pesquisas teóricas, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso. E isso é um exemplo de vários que podem ser vistos, né? Então, assim, isso é sem dúvida, assim, né? E a gente poderia encontrar na nossa área mesmo vários exemplos de pesquisas científicas que, obviamente, a base de toda a tecnologia que a gente usa, no fundo, é fruto desse avanço científico mesmo, né? Da compreensão dos mecanismos e, a partir da compreensão dos mecanismos, o desenvolvimento de tecnologias e o uso Aham, dessas tecnologias a nosso favor, né? sim. Para aplicações na terapia, no, no radiodiagnóstico, enfim, na medicina nuclear. Ô, João, só trazendo um dado aqui, porque aqui tem dado, tá? Sem duplo sentido. Mas só Ainda. que, mas só que eu busquei aqui e o Brasil investe em porcentagem do PIB em pesquisa e desenvolvimento 1,21%, enquanto Coreia do Sul, por exemplo, 4,29%, Israel 6,02%, mas Israel investe no pesquisa e desenvolvimento, principalmente para a área militar, né? Que acaba também, a parte militar também acaba gerando outras coisas, né? Mas enfim. Mas como que o Brasil tem uma porcentagem de investimento que faz com que a gente não esteja na fronteira do conhecimento, né? Que hoje em dia os países estão Sim, disputando sim. aí a fronteira do conhecimento e o Brasil não está, né? Sim, Mas é não, e isso. isso aí se mostra, Matheus, em muitos âmbitos realmente, né? Até é um ponto que vem sendo discutido em alguns contextos, que é, por exemplo, a quantidade de pesquisadores brasileiros que acabam optando por ir para um outro país, às vezes por conta disso, né? Por chegar a uma conclusão de que lá eu vou ter uma estrutura um pouco melhor e etc. Tem até um certo tipo de movimentação, alguns programas, na tentativa de trazer de volta alguns desses pesquisadores, né? Então, isso Quem, faz parte quem também fez de uma isso, discussão mais ampla, né? quem fez isso, João, recentemente foi a China, né? A China ela fez um projeto de trazer de volta os grandes pesquisadores que estavam fora do país. Então, assim, foram propostas absurdas que foram feitas para esses absurdas que eu digo assim, absurdas de boas, né, no quesito financeiro, para que essas pessoas voltassem ao país, né? Então, enquanto o Brasil hoje em dia tem uma fuga de cérebros, né, um país que tem um projeto de país está tentando atrair suas mentes de volta, né? Como eu falei, isso em algum grau também vem, em algum grau isso vem sendo discutido aqui no Brasil também, né? Se eu não estiver enganado, confesso que não estou muito atualizado nisso, mas eu acho que até tem um programa que tem justamente como objetivo isso aí, ou pelo menos trazer colaborações, mas eu teria que verificar com mais calma para não passar a informação errada. Mas sem dúvida é algo também que mostra, em parte, isso que a gente estava discutindo, né? Essa questão do investimento, essa questão da valorização, né? Sim, sim. E aqui, João, E, nosso compromisso e é aqui interessante. é não falar besteira na área de física médica, na área de física, né? Do resto a gente pode falar alguma besteirinha de vez em quando, depois a gente faz a checagem dos fatos, qualquer coisa Uma errata, uma e errata. Não, faz uma mas isso é errata. sem dúvida, assim, esse ponto, né? É, Mas as especificidades é que eu fico com receio claro, claro. de mencionar de maneira equivocada. Ó, agora pula pra Mas, lá, João. Matheus, você sabe que Desculpa.
Ó, tá, beleza, vamos lá. Agora eu acho que você tem que Eu acho que encostar um você, pouco, não, pô. você tá mais perto, aí você vai ter que pular pra lá, Feito, então não, eu vou pronto, ficar. pronto, pronto. Agora eu vou pular, Isso, calma. eu vou ficar do lado de cá, por enquanto. Beleza. Agora eu vou pra onde tem menos coisa. Por favor, vai pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro Pera aí, lado. pro outro lado, pera aí. É, pro Pera aí, outro pera aí. lado. Isso, calma, cuidado. Vou pro lado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou cair, você tá me Vai. puxando. Boa. Agora que você tá mais perto daí, você passa de novo pra lá. Pera aí, vem pra mais perto. Pronto, pronto. Vai. Pra Vem mais mais pra perto, cá, pra mais perto. vem mais pra Perto cá. de mim. Não, você vem pra mais perto de mim pra ficar mais perto ali da. Isso, pula agora. Pera aí, chega mais pertinho. Aí, Vai na beirada, isso, vai. Vai foi, dar pera aí. certo. Aí, Eita, meu Deus. calma aí. Pera aí, agora vamos fazer isso aí. Isso. Aqui é física, meu irmão. Calma, calma. Certo? Calma, meu. Eu ainda não tô completamente à vontade Pronto. Ó. com a sensibilidade. Ai, João, tá doendo, João. Vai, vai. Ó, agora, peraí. A gente acabou de passar ali, João. Aqui a gente vai ter que passar, porque se quebrar aqui eu vou ficar meio chateado, cara. Confesso pra você. Pra não usar um outro termo, tô ligado. Vai, calma, calma. Calma, rapaz. Peraí, rapidinho. Pera, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu perdi. Pô, é aquela loucura ali. O chat aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, pronto. O quê? Eita, agora vai, hein? Ah, checkpoint, beleza. Ah, checkpointer. É. Bom demais. Pode passar aí, João. O Davi tá perguntando o que um físico médico faz, João. O que o físico médico faz? Físico médico é muita Essa, coisa, essa, né? essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante, né? E é uma pergunta que quem fez física médica já ouviu, mas assim, muitas vezes no decorrer da vida, né? Uma vez que É. entrou no curso. E Eu imagino que a maioria das continua pessoas tem difícil que explicar, né, responder. cara? Mas eu diria que, sendo de maneira bem mais abrangente e ampla, a física médica acaba sendo uma área que usa, né, os conceitos e... Peraí que estão me ligando aqui. Matheus, deixa eu só desligar. Que usa os conceitos e as ideias da física em aplicações dedicadas a, a, ao contexto médico da maneira mais ampla possível, né? Uhum. Ah, e de umas décadas para cá, pelo menos aqui no Brasil, o curso de física médica ou a atuação do físico médico, pelo menos aquelas atuações que são mais comuns, estão vinculadas a atividades vinculadas ao uso de radiação ionizante, né? Na obtenção de imagem, no tratamento. É. Então, a atuação do físico médico pode variar muito. Por exemplo, aqui, nós dois somos exemplos de caminhos diferentes, né, Matheus, Aham. dentro da mesma perspectiva, né? Eu acabei optando pela carreira acadêmica, trabalho hoje em dia com a parte de ensino, com a parte da pesquisa e constituindo o tripé da universidade tem o lado da extensão também, né? E você tem uma aplicação mais prática, no sentido que no seu dia a dia você está ali no setor de radioterapia, nos planejamentos, etc. Né? Uhum. E assim, Mas nem de longe isso. Essas são as duas únicas opções que um profissional formado no curso de física médica claro. pode O físico médico pode trazer. agir, né? Mas só que primeiro, por que é difícil? A Aline falou que até hoje é difícil explicar o que o físico médico faz. E é mesmo. Porque assim, o físico médico hoje, o que eu sempre pensei para explicar? Tá, eu tenho que fazer algum link com radiações, seja ela ionizante ou não ionizante, certo? Só que aí você tem um ultrassom. Agora ferrou, né? Sim. Então, porque o som não é uma radiação, né? Então, são aplicações médicas. Mas só que onde fica a fronteira com a engenharia biomédica, por exemplo, né? Então é muito difícil explicar o físico médico. É mais fácil explicar o físico médico da radioterapia, o físico médico do radiodiagnóstico. Mas de maneira mais ampla é complicado mesmo. Se você pega
Porque a própria definição de radiação, né, se a gente for buscar de maneira mais particular, a gente vai encontrar algumas propostas de definição, né, que podem englobar ou não algumas características ou outras. Mas, mas eu concordo que essa limitação em áreas que usam, por exemplo, só a radiação ionizante, né, ou, enfim, acaba sendo uma especificação de uma área que é mais ampla, né? Uhum. É mais ampla. Eu acho que esse caminho que em algum momento da história se deu a um foco maior no uso de radiações ionizantes e não ionizantes no contexto médico se deveu também, em grande parte, ao impacto que essas descobertas e esses desenvolvimentos tiveram no contexto médico, né? Assim, a descoberta dos raios-x delimitou um antes e depois na medicina, né? O próprio desenvolvimento da tomografia também é um impacto fundamental, né? Então, isso aí faz com que esse seja um campo de extrema importância e um campo que tem uma aplicação também muito grande, né? Mas, por exemplo, um profissional físico-médico pode trabalhar, sei lá, eu trabalho em âmbito de pesquisa, por exemplo, em dosimetria das radiações ionizantes, né, mais especificamente no contexto lá de análise de materiais, que eventualmente podem ser utilizados em dosimetria ou SLTL, que é um contexto que vai para além, inclusive, da área médica, né, porque indivíduos ocupacionalmente expostos, a gente pode encontrar indivíduos que estão dentro desse contexto, para além também da área médica, indivíduos que precisam ser monitorados e que precisam portar um dosímetro, a gente pode encontrar em outras áreas, né? Na área, por exemplo, da engenharia nuclear, ou enfim. Então, mas só que aí, por exemplo, um físico médico pode ser supervisor, porque assim, porque parte eu comecei na minha cabeça. Eu diria, assim, uma definição seria, o físico médico, ele atua mais na área que tem a parte terapêutica ou de diagnóstico por imagem, né? Então, assim, limitando ali o contexto do físico médico mais, né? Mas só que também, então isso seria a física médica. E o físico médico também pode ser um supervisor de proteção radiológica, que por sua vez pode atuar na parte industrial, né? Na parte de laboratório, de pesquisa, em práticas que não são da área médica, né? Mas eu acho que o físico médico ele tem essa distinção para a área da medicina na parte terapêutica ou diagnóstica, né? Você acha que é uma boa definição? Não, não. Sim, não, eu acho que sim, e assim, algo que para mim é muito claro é que na formação de um profissional físico-médico, a própria formação acaba oportunizando, né, a pessoa a ter contatos com áreas distintas que podem levar essa pessoa a seguir uma trajetória mais focada em um caminho ou em outro, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei Pô, a da gente tá questão de paradinho aqui, dosimetria. vamos dar um passinho pro lado aqui quando o negócio vier. Peraí, Tchau. peraí, pô. Eu falei, vamos dar um Nada passinho aconteceu. pro lado, cara. Não, mas aí tem que ter um sinal, né, que diz assim, agora. Então vamos, peraí. Então tá bom. Do nada assim é pra adivinhar. Vai, você tá com... Vai. Ah, não, Aí, é. Aí chapou. Aí você sentiu na pele agora o que aconteceu comigo há 2 segundos atrás. Então vamos parar um pouquinho, Peraí. fica quieto um pouquinho. Peraí. Na hora que vier a gente sobe. 1, 2, vai. Vai. Peraí, Não, não deu. Mas o que aconteceu contigo, cara? Onde você tava? Eita, peraí. Acho que deu um delay aqui. Tá. Peraí, pô. Tá, tô em cima da pedra aqui que tá machucando. Peraí, vamos fazer um agora? Agora. Vai. Aí. Beleza, agora eu vou ficar aqui. Peraí. Não, João, que isso? Não, aí. Descontrolou aqui o. Peraí. Tá, vamos sério agora. Vamos sério. Tem que parar de falar. Na próxima volta a gente vai. 3, 2, 1, vem. Vai. Isso. Peraí. Se acalma, João!
É só ficar parado, cara. Vai, vamos. Peraí, pô. Ó, se alguém uma É hora isso tiver que aqui, carregar peraí. o vidro do box do banheiro, não chama o É João. só chamar a gente. É. Peraí. Pera aí. Vai, vai, vai. Não, aí você chapou de novo, cara. Pera aí, acho que vai dar certo ainda. Foi. Pô, Foi. Agora calma. Beleza. calma. Calma, calma. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, cara. Vem pra minha direção. Isso. Tá dando um delayzinho, né? Pera aí, um lagzinho. Ó, na hora que Tá o dando bagulho delay vier... aqui, é por isso, pô. É. Pera aí, gira, pô, gira. Ah, boa, faz sentido. Perdão, vai. Faz Boa, sentido. faz sentido. Você ia passar sem girar. Você vai cair. Vem pra mim, isso. Ó, eu tô na beiradinha, já tô te esperando. Vai pra beirada. Isso. É que tá dando um delay, pô. Esse delay, na verdade, eu acho que é física, cara. Eu acho que é... Não, peraí. Vai. Peraí, quando passar agora, vai. Ah, eu acho que tem que pular, hein, João? Eu acho que não tava coladinho, não. Acho que foi Mas você não pulou, não, foi? Eu não pulei. Você pulou? Eu achei que era só Tem passar que de uma pular, plataforma pulei. pra outra. Tá, desculpa. Vamos. Vai. Aí, pô, agora nós já estamos benzão. Vamos. Ah, tá. Agora que eu vi que tem, pô, tá vendo? E eu no metrô sou um perigo, né, cara? Não vejo o vão ali. Calma. Vai. Peraí. Agora não, Tá, peraí. Tá. Peraí. Ó, Davi tá perguntando aqui se acha que o físico médico pode ser gestor. E eu acho que... Aí, Eu tenho uma opinião muito, assim, vai. claro que... Opa, boa. Eu acho que tudo, assim como a parte da educação, a gente tem que buscar ali um aprimoramento para a gente conseguir exercer bem aquela função. Eu acho que na parte de gestão também, assim, eu acho que falta pra gente alguns fundamentos para ser um bom gestor, mas que o que eu percebo é que os problemas que a gente enfrenta na universidade, quando a gente vem para o mundo real, que a gente meio que fala, é isso aqui, sabe? Então, tipo, eu passei, a gente passa em mecânica quântica, né? Aí na hora que você vê que o problema é um problema contábil, né? A gente não, pelo menos não se assusta tanto com aquilo, né? Essa é a minha opinião. João, vamos dar um pulinho pro Não, lado eu acho que aqui. nesse ponto. Ah, Peraí. Em vamos qual? concentrar. Vamos esperar essa. Ó, a gente tem que pelo menos atravessar esse Na vidro próxima pro lado de lá. agora. Não, calma. Não, calma. Vou falar Calma. já, tá? Deixa eu passar mais uma vez. Calma. Na volta. Agora, João, Mas vai tem ser que ter agora. algo antes do já. Não, mas aí você falou que tem algo antes do já. Porque eu tenho acabado de ouvir você dizendo, mas tem que ser agora. Aí eu fui, né? Entendi, não faz sentido. Mas aqui aí você tinha falado que tinha que ter algo. Enfim, tá. Não vamos brigar aqui, João. A culpa foi tua, mas Não, vamos é brigar. beleza. Vem aqui. Vai. Pera aí. Agora na volta, vai. Ó, 3, 2, 1 Vai e agora? pulou. Eu acho que a gente não vai conseguir. Ô, Matheus, a gente tem que fazer. saltar um pouco antes, você tá ligado, né? Tá, vamos tentar. João, A o gente que tem que você saltar ia um falar pouco da antes, parte obviamente. de gestão? Respondendo... Não, eu ia dizer que eu acho que... Ah, Pera aí, pô. vai. Na próxima? Calma. Vai agora. Pô, tava fácil, Matheus? né? Vamos lá, pera aí. É que eu não preciso pular nessa, né? Vai, nessa agora. Nessa não precisa pular, não. Pô, peraí, o que tá acontecendo, cara? Pera aí, deixa eu ter outra visão aqui que eu acho que eu tô... Vai. Eita, foi até bonito, cara. Isso é uma dança. Que loucura, meu irmão. Tenha calma. Vem, João. Vai. Pô, você tá muito na beiradinha. Você tá vendo que você tá na beiradinha pra caramba aí? Ou será que é... Rapaz, acho que agora? tá acontecendo algum delay aí, alguma coisa. Entendi. Pera aí, tenha calma, pô. Vai nesse agora. Não- Salta antes. Oh, mas você pergunta e já pula, cara. Espera a minha resposta, João. Vamos fazer um plano antes. Ô, Davi, a resposta é se o físico pode ser um gestor. Não, cara. Claramente não. Nós não conseguimos atravessar um vidro pro lado de lá. Pô, não, calma. Vamos concentrar agora pra passar isso. Vai. Oxi, Vai. tenha Vai, calma, Davi. pô. Tá pulando por quê? Ai!
Beleza. Boa. Vem mais pra cá. Vamos fingir. Calma, calma. Agora que a gente tem que pensar, calma. A gente tem que pular ao mesmo tempo, cara? Não, Eu acho veja. que você pula e a eu gente- pulo, hein? Tá, então Na fica hora de que olho estiver aí quando eu pular. voltando. Na hora que estiver voltando. Aí você pula e eu Isso, pulo. agora. Agora nós Mas fizemos você não tudo pulou, certo, tá vendo? mas... A gente tem que Não, mas eu pulei, A cara. gente tem que pular antes, pô. A gente tem que pular antes. Tá, Ele ao chegar, mesmo tempo. obviamente, né? Eu acredito que ao mesmo tempo seria o ideal, né? O João, Peraí. vai mais pra lá, rapaz. A Mari falou aqui, a calma do João e o TDAH do Matheus sendo uma dupla e tanto. Verdade, Mari. Pô, cadê? Peraí. João, vai ser agora. 3, 2, 1 e pula. Oxi, meu irmão. Mas você não pulou? Você pulou, cara? Pô, é porque Tipo, eu acho, Eu falei que tá 3, com 2, delay, 1 pô. ainda. Não, mas eu ouvi o 1 quando você já tava voando. Entendi. Tá. Vamos jogar o problema na tecnologia, vem. Caramba. Olha, que loucura. Vai. Ô, Matheus, vamos Tá. pedir licença ao pessoal aí, 1 minuto, pra gente passar isso aqui, por favor. Tá, Vamos. beleza, vamos. Vai. Concentra, João. Vamos Vai. lá. Pô, a gente consegue, cara. Não é possível. Não, por favor, agora virou sério. Agora virou sério, não é possível. Eu tô na beiradinha aqui, já. Fica na beiradinha aqui. Olha onde você tá, cara. Você vai quebrar meu pescoço, velho. Pera aí. Eu vou deixar você falar o já agora. Tá, eu vou falar. Tá, peraí. Ó, na próxima volta, Vai, cada um vê o 3, tempo certo. 2, 1, vai! Ah, eu tava em... olha Vai. onde eu tô, João. Olha onde eu terminei. Não é possível, pô. Ai. Que loucura. Pera aí. A João, eu acho que elasticidade gente não vai desse conseguir corpo aí passar, é não. digno de. Você tá tendo uma Não, visão... não é possível, pô, você tá tá olhando- maluco? Você tá olhando como? Você tá olhando por cima? Ó, O que você fez agora, Ah, Matheus? eu pulei, cara. Você tá. Calma, vá. Eu vou olhar por cima agora. Eu tava olhando numa outra perspectiva. Vamos. Ai. Ah, João, você tá chapando, velho. Bom demais, pô. Peraí, pô, peraí. João, você já jogou Counter-Strike? Vai. O Davi falou pra Já mandar joguei, você pra jogar mas não Counter-Strike. sou bom, não. Eita, eu também não sou bom, não. Eu fico... Vai. Jogos de Vai. primeira pessoa, Davi, aqui passando. Mas aqui nós já somos profissional, né? O problema é aqui, ó. Essa parte aqui. Ei, vai. Vamos agora, Matheus. Espera, vai agora. Vai, peraí. Ah, seu João, tá vendo? Você Ei, falou pra mim, rapaz. vamos agora. Eu fui, cara. Vem. Essa daqui a gente não tá. Olha que loucura. João, a gente tem mais 3 chances, senão a gente encerra a live. Tá, beleza. Vamos para as considerações Ou então a gente finais. continua com o vidro ali. Vai. Beleza. Vai. 2. Culpa Pera aí. sua, tá ligado? Não valeu. Vai valer a partir de agora. Vamos lá. Vai. Ah, não. Aí você teve um descompromisso com o jogo, João. Isso aí é perdoável. Vai. Valendo agora. Vai. Isso, beleza. Agora Beleza. vem comigo. Vamos. Agora vem comigo. Ó, pera. Nossa, velho, que é isso? Foi mal. O que foi isso aqui agora? Que é isso, cara? Vamos, peraí. Vai. Por isso que virou docente, Vai, não cara. tem erro não, Matheus. Se você carregar um negócio atravessando o hospital, você derrubava o paciente, João. Não, pô, você que tá vacilando aí, Matheus. Pera aí. Ó, Você quer dizer agora o momento do pulo? agora. A galera que tá assistindo aí tá de prova, né? Não. O cara pula e fala, agora. Vem, pronto. Beleza, vem mais, isso. Mais um pouquinho. Vem mais pro Calma, cantinho. rapaz. Vem pro cantinho, João. Vem. Vai, rapaz. Agora, ó, na volta você pula, vai. Vamos pular na próxima. Vai. Ah, nós fizemos certo agora. O que não funcionou foi a dinâmica do jogo.
Bom, Ô, pessoal, Matheus, o que é que você tem ah, lido fora do ambiente boa. profissional? Só pra concluir, se você quiser concluir, né? Vamos lá, vamos para as considerações finais aqui, senão a gente vai perder muito tempo ali. É, João, então, eu tô tentando sempre ler assim dois livros ao mesmo tempo, mas eu explico. Ah, É porque eu leio um de ficção e um de não ficção. Então agora de não ficção eu tô lendo um que se chama Comporte-se, que eu acabei de começar, que é bem interessante. ah, E eu terminei o Estrangeiro, né? Porque o Estrangeiro do Albert Camus? é do Camus. E aí, e Grande aí, professor. e aí eu terminei e ele é uma obra que depois ela vai crescendo dentro da gente, né? Tipo, Pô, eu tô aquele livro é pensando muito na parada legal, pô. ainda faz uns 2 dias ainda que de vez em quando eu falo, caramba, cara. Mas Pô, aquele livro é muito bom. Tem aquele diálogo no final, Matheus, entre quando ele já tá na prisão, né, com o com o padre. Até capelão, hoje eu lembro. Eu li esse livro faz muito tempo. sim, não, é sensacional. Sensacional. E eu fui ler É, despreparado, assim. Então, tipo, eu não sabia que o Camus era um existencialista, eu não fui ler sobre o sei, existencialismo, eu fui totalmente despreparado. Eu tinha lido antes sei, sei. Siddhartha, que é um livro totalmente. O Hermann Hesse? Hã? É, isso. Eu tinha O Hermann acabado. Hesse? É. Então você vê a ponte que eu fiz, Oxi, né? deixa dessa. É, pô. Deixa dessa, velho. Sim, eu tinha Que lido. legal. E sabe que eu li. Não, só pra falar que essa transição, né? Tipo, eu fui de um livro budista pra um que é completamente existencialista e nada faz sentido. É, foi bem. Mas, Matheus, me diga uma coisa. O Siddhartha que você leu foi o do Hermann Hesse. Sim, do Herman Hesse. É. Ah, sei. Pô, que legal, velho. Que coincidência. Eu Você li já esse livro leu? não faz tanto tempo. É mesmo? Já li, já li. Legal. O Govinda lá, lembra do Govinda? Govinda, é. É, o Govinda que é o nome do Buda, né? O primeiro Buda. É, não, é, é Não, o Govinda é o Gautama. amigo dele. O Govinda é o amigo Sai- dele. O nome Siddhartha do. Gautama. Isso. Siddhartha, Siddhartha que é o nome do livro, né? Mas o Siddhartha é o primeiro Buda, né? O primeiro Buda que existiu Isso, é o Siddhartha. isso. Que na realidade no. É isso. Porque ele Então, faz um jogo, eu acho, né? O no personagem livro, principal é o Siddhartha. isso, é. E aí ele se refere ao Buda, porque ele Encontra. conhece, ele encontra o Buda, e aí se refere pelo segundo nome do Buda, né? Mas só Sim. que o nome do primeiro Buda é Siddhartha. Siddhartha alguma coisa. E eu achei muito legal. Cara, eu comecei a ler É também de Siddhartha. forma despretensiosa e viciei no livro, engoli ele. Ô, Matheus, eu sei que isso não tem nada a ver com Não, física mas médica, aqui já passamos. mas. É, beleza. Eu me recordo. Inclusive, você quer sair do jogo só pra gente finalizar ali Pode no. ser. Eu não precisa nem sair do jogo, eu coloco aqui na tela em que aparece só nós dois. Eu tenho Ah, essa beleza. capacidade. Não, eu já saí ali do jogo, Tá. tanto faz. Mas só pra dizer que recentemente eu li um outro livro do Hermann Hesse Ah, chamado Demian. Não sei se você já ouviu falar. Pô, recomendadíssimo. Muito bom o livro. Eu sério? gostei, né? Eu vi que ele tem aquele logo É, da é. Step, né? Então, que também. Talvez seja o livro dele que tem maior projeção, assim, né? Eu até comprei para depois que eu terminar o que eu tô lendo agora, eu O que você tentar tá lendo pegar ele. Só agora? que assim, não dá para manter. Rapaz, eu. Você tá ligado? Tem um psicólogo. Porque eu entrei em uma. Porque esse é que tá o ponto também, né? A gente tem as nossas profissões e etc. Mas isso não limita o nosso campo de interesse, obviamente. Com certeza. Ah, e aí, há algum tempo, eu tô com um pouco de curiosidade em coisas de psicologia, mas mais especificamente na psicologia analítica, né? Que é a psicologia daquele Jung. Ah, E aí eu comecei recentemente o Memórias, Sonhos e Reflexões, que é como se fosse uma biografia dele, do né? Jung? É algo similar a isso. Do Jung, é. Aham. É, E é engraçado, porque eu tava nessa, e aí depois, quando eu tava lendo Demian, eu peguei por acaso, assim, quando eu fui dar uma olhada, o próprio Hermann Hesse, se eu não estiver enganado, fez análise com o Jung É na mesmo? época, e no próprio livro ele foi influenciado pela psicologia analítica. Eu falei, que Cara, como coincidência as do coisas se, caramba. se conectam, né?
Pô, você já É. leu Dostoiévski? Porque O qual dele? não, qualquer um, mas só que assim, é que eu gosto muito. Mas então, Crime e Castigo, o Irmãos Karamazov, Sei. porque o Jung Eu não falava terminei que o ainda grande os caras. filósofo era ele, foi o Jung ou foi o Freud, talvez, eu acho que foi o Freud que falou isso. Que para ele o grande filósofo que tinha existido tinha sido Dostoiévski, sabe? Mas todos esses caras, eles meio Beberam que da admiram água, pra né? caramba Dostoiévski mesmo. É, é, é engraçado, né? E é legal. Eu acho legal assim também. Dar margem para esses outros interesses, né? Porque esse é um ponto, né? E eu não quero trazer outros temas que você não quer trazer, e eu não sei quanto Não, tempo você estava tamo planejando para a tranquilo, cara. live, Aqui é. Matheus, mas eu acho que é importante dar margem para esses outros interesses também, porque isso, ao invés de atrapalhar, ao meu ver, o desenvolvimento no ambiente profissional, acho que na verdade isso ajuda, né? Porque eu acho que isso ajuda a manter as coisas num certo equilíbrio, né? Claro que tem Uhum, gente que encontra esse equilíbrio no hiperfoco completo e permanente naquele tema, e tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. sim, Mas no meu caso, eu acabo tendo algumas curiosidades fora e tento, na medida do que o tempo permite, dar margem para elas também. sim. Cara, e essa Pô, coisa mas que fiquei curioso, velho. é importante falar, né, João? Que, assim, coincidentemente a gente lê. Mas só que quem não lê também, cara, não tem problema, cada um tem que ser feliz do jeito Não que tem quer. problema, né? Obviamente. Vai, pô, Obviamente, se tiver obviamente. trabalho, não sei o que, E vai outra ficar se coisa, cobrando, né? Vai assistir uma série, algo sim, tranquilo, que goste também, que não tem problema. ouvir uma música, né, que gosta, não, completamente. A pessoa tem esses interesses alternativos que atrair a pessoa, né? Que na verdade não é nem alternativo, né? Porque na verdade o que a pessoa gosta e vai seguindo. Aham, que foi. É, O que ah, você falar? Que mas você tem que curiosidade? coincidência. Não, não, não. Eu só ia falar que é coincidência. Que isso realmente a gente não tinha comentado antes da live, nem em nenhum Aham, momento. Você tinha lido o Estrangeiro recente, né? E que aham. tinha lido o Siddhartha. Antes eu li o Siddhartha. E agora eu É. vou começar 100 anos de solidão agora. Aí tô. Porque Ah, assim, sei, antes, sei, cara, sei. antes eu não lia clássicos, assim. Eu lia bastante há muito tempo atrás, na época que não existia internet, né? Ou que a internet era limitada, então a gente passava o nosso tempo fazendo alguma coisa para não ser tédio, né? Eu lia, né? Então era Ah, puramente por uma questão de passar o tempo mesmo, de gostar mesmo, de ver a história. E aí teve uma hora que eu falei, cara, por que os clássicos são clássicos, né? É porque, pô, sim, você vai sim. ler a história e é fantástica, sabe? Tipo, Irmãos Karamazov é a É, melhor ô, história já contada, né, na história do mundo pra mim, assim. é, ô, 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 E é Matheus, um vamos só, novelão. Irmãos de Karamazov, se novo. você vê, assim, ai, que eu li Dostoiévski, Irmãos Karamazov, fora a parte que é toda psicológica e filosófica, é um novelão, sabe? É uma história muito boa que você quer saber o final, assim. É, pior que é mesmo. Mas me recomendei um livro, Matheus. Eu também tenho eu também, coincidentemente, acabo nas leituras que eu tento fazer assim, indo mais para prezando mais por clássicos ou chamados clássicos assim, né? Uhum. Ainda que, por exemplo, um livro que não está dentro desse conjunto, né? Mas que eu li e gostei muito é aquele Quando Nietzsche Chorou, Ah, aquele de um psicólogo, o Irving Yalom, eu não sei como é que pronuncia, mas é um livro muito bom, ah, inclusive. é? Tem até um filme. Mas me recomenda um livro assim, aleatório, tipo, que você gostou e esteja nesse conjunto de clássicos. Cara, dentre os clássicos, assim, você já leu o Velho e o Mar, Não, nunca li. do Hemingway? Nossa, cara, Não, nunca li. é sensacional. É sensacional. É um livro O Velho e o curtinho, Mar. o Velho e o Mar. É um livro curtinho, Eu vou anotar aqui. o livro quase todo se passa. Eu não vou falar nada demais, porque não tem como estragar a experiência. Mas o livro é um personagem sozinho no mar, sabe? E é Ah, fantástico, cara. Você não consegue. Tipo, pensa no quanto que o cara tem que ser habilidoso para contar uma história dessa, em que um velho tá só com seus pensamentos dentro de um barco e você ficar na história
sem conseguir Ah, desgrudar. preso a ela. Porra, cara, é fantástico, assim, porque tem que ter É. uma capacidade de escrita que é de outro mundo, cara. Então eu recomendo, é curtinho e é bem legal. Ah, Aproveitando aí, me massa, recomenda massa. um também. Você já falou quando Nietzsche chorou? Quando ele chorou é um livro bom. Eu gostei muito, muito dele. Claro que ele é ficção, né? Também. Sim, Ele trata de, de personagens reais, que é o Nietzsche, que é um dos pais lá da psicologia, mas eles acabam se encontrando, coisa que eu acho que não aconteceu de verdade. Mas é um livro bem legal. Mas eu recomendaria um livro chamado Pais e Filhos, cara, comprei. de um russo também, Comprei, tá chamado aqui. Turgenev. Turguinha. Mesmo, é? Pô, coincidência Então. demais, Deixa eu ver. porque chegou faz Só pouco diga tempo aí. aqui. Que coincidência. Esse livro é É, muito bom, muito bom. E depois que eu li, eu fui procurar um pouco da história dele e ele gerou uma discussão, tipo, social assim mesmo, de conflitos de gerações. entendi. Você já começou a ler, não? Não comecei, mas tá aqui já. Tanto que ontem a Lawane, ela olhou o livro e falou: Pais e Filhos, você já viu esse livro? Eu falei, não, tá na fila aí. Sei. Aí depois você vai ver lá o Bazarov, um dos personagens do filme, um personagem bem Foi interessante, legal. inclusive. Que É que eu legal. gosto Legal, dos é ele. russos, cara. Eu quero ler o Tolstói ainda, que eu não li. Enfim, tá ficando cabeção. É, é, não, 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 mas o Tolstói, eu li aquele que também é um livro curtíssimo, curtíssimo, pequenininho, Ah, e pô, me fugiu agora o nome completo dele, cadê? A Morte de Ivan Ilitch, eu li é também, A esse, Morte de Ivan Ilitch. entendeu? Você quer saber por que eu li? Curtíssimo e legal, Você quer saber por que eu li? por quê? Porque o marido da Sandy terminou com a Sandy depois que ele leu esse livro, segundo saiu na notícia, assim. E aí eu fiquei curioso. O marido da Que Sandy loucura. largou da Sandy depois que leu A Morte de Van Millet. E, pô, eu nem achei pra tanto assim, cara. Gê, é um bom livro, mas Pois é, eu também não. não tem esse ponto de Que virada do loucura. cara falar, nossa, vou terminar com a Sandy por causa disso. É, Caramba, meu. né? Bom, vai entender. Mas desses livros curtos tem um também do Albert Camus, que é A Queda. É pequenininho também, mas é um livro muito bom. Sim. Eu vou mais atrás agora do caminho, mas só que é denso, né, cara? É o que eu falo, eu sinto muito os livros que eu leio, sabe? Então, tipo, quando eu li Crime e Castigo, cara, nossa, foi muito difícil ler porque dói fisicamente, assim. Você fica com febre lendo o livro e aí depois, sabe? E agora Tem um o livro. estrangeiro, depois do estrangeiro, eu preciso de uma aliviada, entendeu? Então, eu não sei se 100 anos de Sei, sei, solidão vai ser sei. uma boa escolha, mas pelo menos tem um realismo fantástico ali, sei lá, pelo que eu ouvi falar. E aí eu preciso de um alívio. Sei. Pô, E o legal, legal Siddhartha demais. foi isso, tá? O Siddhartha foi assim, eu tinha acabado de ler o Crime e Castigo, e aí eu falei, nossa, eu preciso de algo mais zen, alguma coisa mais. Aí eu fui e achei o Siddhartha. Eu li o Siddhartha por um completo acaso. Um primo meu lá em Aracaju tinha o livro. Eu peguei, eu vou ler esse aqui. E aí fui surpreendido muito positivamente. E o Demian também. Eu estava procurando uns livros para comprar na internet. Eu vou pegar esse aqui. E aí quando chegou que eu comecei a ler, eu lembro que eu cheguei numa parte que me marcou muito. Eu estava aplicando prova, a primeira prova de física das imagens. Então, estavam fazendo a prova e às vezes eu levo um livro, né, para ficar lendo enquanto o pessoal está fazendo a prova, na medida do que dá. E aí Só cheguei num poder. trecho do livro que eu fiquei, meu Deus, como é que agora? Peraí, pelo amor de Deus, não, ninguém termina a prova agora que eu tenho que terminar isso aqui. É muito bom, né? Pô, da hora. Bom. Mas é isso aí. Beleza, João, eu acho que já estendemos. Então, Não, queria agradecer. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Davi falou: acaba a live não, tá massa. Valeu, Davi. É, valeu, Aline. Valeu, Mari também. Quem mais estiver assistindo. João, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aí. A gente pode, em outras situações também, a gente voltar aqui só pra gente jogar um joguinho, transmitir também, que a gente vai conversando e tentar passar aquela parte que a gente não conseguiu. Mas é isso, João. Agradecido mesmo pela participação, por ter topado.
e espero que tenha sido bacana para você também. Não, eu que agradeço o convite, Matheus. Desejo boa sorte aí no projeto, né? Sei que essa foi a primeira de várias lives que vão ocorrer. É engraçado porque enquanto a gente está jogando ali, tentando desenvolver um raciocínio, pode ser que tenha ficado em alguns momentos a ideia meio travada, assim, tal, mas tentei ser o mais claro que pude. E é isso, agradecer o convite, desejar boa noite aí a galera que está acompanhando. E tamo junto, pô. Qualquer coisa aí é só falar. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E a gente se vê por aí. Valeu, João. Um abraço e até mais, pessoal. João, interrompi a Encerrou aí, Matheus? transmissão.